Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santa, Santa Gertrudes. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Santa Margarida, que, nascida na Hungria e casada com Malcolm III, rei da Escócia, deu à luz 8 filhos e foi sumamente solícita pelo reino e pela Igreja, aliava a oração e jejuns à generosidade para com os pobres, dando assim exemplo admirável de esposa, mãe e rainha. Morte no ano 1093. Em Capua, na Campânia, região da Itália, os santos Agostinho e Felicidade, mártires, que, segundo a tradição, padeceram no tempo do imperador Décio. Morte no ano 250. Em Deus, na região de Bourges, na Gália, hoje na França, a comemoração dos santos Leocádio e Lusor, o primeiro, sendo senador das Gálias e ainda pagão, recebeu os primeiros arautos da fé cristã neste território e converteu em igreja a sua própria casa. O segundo, seu filho, disse que faleceu quando ainda levava as vestes brancas do batismo. Morte no ano 4. Em Lyon, também na Gália, Santo Euquério, que, pertencendo à ordem senatorial, se retirou com a sua família para a vida ascética numa ilha próxima de Lérins, e depois, eleito bispo de Lyon, escreveu muitas paixões dos santos mártires. Morte no ano 449. No território dos Helvécios, na Odierna Suíça, Santo Otemaro, abade, que, no local onde São Galo construíra uma cela, fundou um pequeno hospital para leprosos e um cenóbio sob a regra de São Bento e, por defender os direitos destas instituições, foi deportado por vizinhos poderosos para uma ilha do Reno, onde morreu exilado. Morte no ano 759. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, região da Itália, o beato Simeão, abade. Morte no ano 1141. Em Sois-Bois, perto de Provins, na França, o passamento de Santo Edmundo Ricci, bispo de Cantuária, que, desterrado por defender os direitos da Igreja, se refugiou no mosteiro cisterciense de Pontigne, onde levou uma vida santa até a sua morte. Morte no ano 1240. Em Assis, na Úmbria,
região da Itália, no convento de São Damião, Santa Inês, virgem, que, na flor da juventude, seguindo sua irmã Santa Clara, abraçou de todo o coração a pobreza sob a direção de São Francisco. Morte no ano 1253. Em York, na Inglaterra, o beato Eduardo Baldeston, presbítero de Lancaster e mártir, que, depois de ter estudado no colégio dos ingleses de Reims, foi condenado à morte enforcado no reinado de Isabel I, ao regressar à Inglaterra como sacerdote. Morte no ano 1594. Santa Gertrudes. Gertrudes era de uma família abastada e nasceu em Eisleben, Alemanha, no ano 1256. Seus pais a colocaram como aluna das beneditinas de Roderdor quando tinha apenas 5 anos. A pequena Gertrudes encantava a todos. Nessa alma, Deus reuniu o brilho e o frescor das mais belas flores à candura da inocência, de maneira que encantava a todos os olhares como atraía todos os corações, diz sua biógrafa e contemporânea. Para uma jovem de seu tempo, não era coisa tão comum, mas Gertrudes recebeu uma cultura universal e clássica. Estudou latim, filosofia e teologia, se comprazia com a leitura de Virgílio e Cícero, e a filosofia de Aristóteles. Sua educação foi confiada à irmã da priora, Matilde de Aqueborne, muito adiantada na via mística e na santidade. Esta procurava incutir nas almas de suas alunas o fogo do amor de Deus que devorava seu coração. E encontrou em Gertrudes um campo propício para isso. A narração das experiências místicas de Matilde, Lux Divinitatis, constitui um elegante texto poético. Por volta de 1290, Matilde tivera uma visão relacionada com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em 27 de janeiro de 1281, depois de um mês de terrível provação, Nosso Senhor apareceu-lhe e fez-lhe compreender sua falta. Provaste a terra com meus inimigos e sugaste algumas gotas de mel entre os espinhos. Volta a mim, e te inebriarei na torrente de meu divino amor. E, como dirá ela mesma, o Senhor mais brilhante que toda luz, mais profundo do que qualquer segredo, docemente começou a aplacar aquela perturbação que havia entrado em meu coração. Nessa visão, não de modo visível externamente, foram-lhe impressos os sagrados estigmas de Cristo Senhor nosso, e em seguida foi agraciada com êxtases. Após tais acontecimentos, que ela chama de sua conversão, entregou-se com ardor ao estudo da teologia escolástica e mística, da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja, sobretudo de Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Bernardo e Hugo de São Vítor. No mosteiro ela não exercia outra função senão a de irmã substituta da irmã cantora, Santa Matilde. Apesar de sempre doente e lutando tenazmente contra suas paixões, atendia às inúmeras pessoas que a vinham consultar. Gertrudes desejaria viver na solidão, mas as notícias correm e pessoas chegam ao mosteiro para fazerem confidências, para interrogá-la, ou simplesmente para vê-la. E esta contemplativa enferma tem momentos de assombrosa atividade no contato com as pessoas e no empenho em divulgar-lhes a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e o culto a São José. A outros mais distantes auxilia com seus escritos, e o faz com elegância que é fruto de seus estudos. O empenho da adolescência e da juventude na disciplina escolástica preparara Gertrudes para ser uma apóstola do modo adequado ao seu tempo. E é uma precursora de Santa Teresa d'Ávila e de Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Gertrudes é a santa da humanidade de Jesus Cristo e a teóloga do Sagrado Coração. Ela vê o coração divino não com a coroa de espinhos e a cruz, não se sente chamada à vocação especial de vítima expiatória pelos pecados do mundo. A chaga do peito que Jesus lhe apresenta é uma porta dourada por onde ela entra. Como São João Evangelista, ela repousa sobre o peito de Jesus, onde seu coração é para ela um banho de purificação, um asilo e um descanso. Um dia Gertrudes não pôde assistir com as irmãs uma conferência espiritual. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: "Queres, minha queridíssima, que o sermão te faça eu?" Ela aceitou e Jesus fez que ela descansasse sobre o seu coração e ela ouviu 2 pulsações. "Com estas 2 pulsações opero eu a salvação dos homens", disse-lhe ele.
A primeira pulsação servia para tornar o Pai propício aos pecadores, para lhes desculpar a malícia e movê-los à contrição. A segunda era um grito de alegria e congratulação pela eficácia do sangue de Jesus na salvação dos justos. Era um grito que atraía os bons para trabalharem constantemente na obra de sua perfeição. Num ano em que o frio ameaçava os homens, animais e colheitas, durante a missa Santa Gertrudes implorava a Deus que desse remédio a esses males. E teve a seguinte resposta: filha, hás de saber que todas tuas orações são ouvidas. Ao que ela replicou: Senhor, dai-me a prova desta bondade fazendo com que cessem os rigores do frio. Ao sair da igreja, a santa notou que os caminhos estavam inundados pela água produzida pela neve derretida. O tempo favorável continuou, e começou mais cedo a primavera. Os especialistas afirmam que os livros da Santa Gertrudes, junto com as obras de Santa Teresa d'Ávila e de Santa Catarina de Sena, são as obras mais úteis que uma mulher tenha dado à Igreja para alimentar a piedade das pessoas que se dedicam à vida contemplativa. Santa Gertrudes havia escrito uma preparação para a morte, para proveito dos fiéis. Consistia em um retiro de 5 dias, o primeiro dos quais, consagrado a considerar a última enfermidade, o segundo, a confissão, o terceiro, a unção dos enfermos, o quarto, a comunhão, e o quinto a dispor-se para a morte. Certamente ela se preparou desse modo para seu falecimento, que ocorreu no mosteiro de Elfta, em 17 de novembro de 1302. Gertrudes já era considerada santa no momento de sua morte. Clemente XII incluiu o seu ofício no calendário romano em 1677. Mas somente em 1739 o seu culto foi estendido à Igreja Universal. Santa Gertrudes, rogai por nós.